Vamos falar do arco base, também conhecido como arco utilidade ou utility art. O arco base tem a vantagem da separabilidade, pois ele vai atuar nos molares e nos incisivos, deixando livre o setor dos pré-molares e caninos. Criado no final da década de 50 pelo professor Ricketts e colaboradores, ele é a unidade mecânica da terapia bioprogressiva, a partir da qual emanam todos os demais arcos usados na terapia, exceção feita aos arcos planos, que incorporam o delta duplo, e aos arcos ideais de finalização. Então aqui nós temos um manequim com o arco base montado, o arco base superior e inferior e os arcos seccionados de estabilização. No histórico, as técnicas convencionais para nivelamento da curva SPI usavam sequência de fios redondos, curva reversa, ômega mesial no tubo molar, dobra no fio distal do tubo, elásticos de classe 3, arcos extrabucais de tração alta, etc., para segurar a posição dos incisivos. O que acontece é quando nós temos uma curva SPI e nós vamos reverter esse arco na curva SPI para nivelá-la, aí ocorre uma extrusão dos pré-molares e um avanço dos incisivos e uma verticalização do molar. Muitas vezes nós não queremos o avanço desses incisivos. Então o professor Ricketts mudou o contexto de plano oclusal. O plano oclusal que nós tínhamos era distal de molar, incisal do incisivo. Quando nós nivelássemos a curva, como eu falei, o pré-molar sofria uma extrusão e o incisivo uma protrusão. O professor Ricketts alterou o plano oclusal porque ele chamou de plano oclusal funcional, que é onde nós temos a função da maior carga mastigatória. Visto isso, eu não poderia mais atuar na seção dos pré-molares. Eu teria que atuar intruindo os incisivos em vez de extruindo os pré-molares e verticalizando o molar. Então a função do arco base é esta. Eu vou nivelar a curva SPI por meio da intrusão dos incisivos e da verticalização dos molares. Esse arco base, então, possui um efeito no molar e nos incisivos. Ele é feito com um fio quadrado, 16 por 16, eugilói, e atua de modo, então, segmentado na região de molares, verticalizando-os e intruindo os incisivos. Como indicações de uso, nós temos o posicionamento e ancoragem dos molares inferiores, deslocamento do setor incisivo para qualquer lado do espaço, a possibilidade de utilizar arcos seccionados ou segmentados, levando à oclusão funcional correta, permitindo uma sobrecorreção e permitindo a utilização na dentição ou na dentadura mista. Posicionamento e ancoragem dos molares inferiores. Rotação distolingual dos molares. Verticalização. Torque vestibular das raízes sobre a linha oblíqua, externa e na cortical óssea. Deslocamento do setor incisivo. Intrusão ou extrusão até o nivelamento do plano oclusal funcional, que é o plano que passa na oclusão dos pré-molares, expansão, avanço ou retração nos casos com ou sem extração, nivelamento e rotação, torque lingual ou vestibular de coroa. Então aqui nós temos a confecção do arco base, numa vista oclusal, ele vai apresentar setor molar, ponte lateral, setor incisivo. E numa vista lateral, nós temos setor molar, o degrau vertical posterior, ou distal,
a ponte lateral ou seção gengival, o degrau vertical anterior ou mesial e o setor dos incisivos. Para a confecção do arco base, nós vamos utilizar o alicate AIG 301, este alicate aqui, que nós temos degrau, ou o alicate de Nance, com degrau de 3 milímetros. O degrau vertical posterior deve ficar justo ao tubo molar, o degrau vertical anterior deve distar 2 milímetros do bracket, passar pelas faces distais dos incisivos inferiores e os degraus devem ser suavemente inclinados, com dimensões variando de 3 a 5 milímetros, dependendo da profundidade do fundo de saco do paciente. Vamos agora, então, demonstrar a confecção do arco base. Nós vamos utilizar o fio Eugilóia azul, 16 por 16. Podemos utilizar um alicate degrau de Nance para a confecção do arco e um alicate Wengard para instalar o arco na boca do paciente e retirar. Mas nós desenvolvemos um alicate, que é o AIG 301, que no mesmo alicate nós temos o degrau e a ponta ativa, facilitando então a confecção do arco e a instalação na boca do paciente. O primeiro passo é deixar um espaço para o setor molar, confeccionando, dobrando o alicate, o degrau distal. Nós vamos instalar no tubo no molar, marcar com uma caneta marca-fio a posição na face mesial do canino. Depois de marcado, nós vamos retirar o arco, colocar na posição da dobra, fazer a dobra, colocar no degrau e confeccionamos então o degrau anterior. Nessa fase, nós já podemos ir pré-contornando o arco para ele se acomodar melhor na boca do paciente. Voltamos então a inserir no tubo. Está posicionado. Marcamos novamente com a caneta marca-fio 2 milímetros distal do bracket do lateral, que vai coincidir com a marca na mesial do canino. Confeccionamos novamente o degrau mesial. É importante lembrar que o degrau mesial tem 80 graus de ângulo e o distal 90 graus, para que esse ângulo não incomode a boca do paciente. Então nós temos aqui o arco já criando sua forma. Vamos pré-contornar o fio, acertar o arco e medir do outro molar. Instalamos no tubo, marcamos o setor anterior e novamente com a caneta de marcar fio, nós vamos medir a posição no outro molar. Nós medimos 1 milímetro à frente para considerar a espessura do fio quando dobramos. Então vamos aqui dobrar e já determinar o ângulo. Determinado o ângulo, nós vamos pegar o alicate, cortar o excesso de fio e acertar o arco para que ele fique plano na mesa. Então aqui ele está plano, aqui ele está plano. Então aqui nós temos o arco base confeccionado, setor molar, degrau distal, ponte lateral, degrau mesial e setor de incisivos. Esse arco, na sua confecção inicial, deve se apresentar passivo na boca do paciente, para após nós efetuarmos as ativações. Então, quando inserimos o arco,
na boca do paciente, ele apresenta-se passivo e numa posição que não incomode a mucosa do paciente. Vamos então agora ver a aplicação clínica do arco base. Temos aqui então a imagem do arco base instalado na boca, um arco base inferior, em que nós temos setor de incisivos, degrau mesial, ponte lateral, degrau distal e setor de molar, que nós vamos promover então a intrusão do incisivo e a verticalização do molar. Lembrando que o correto é nós colocarmos o arco base na luz cervical do tubo molar. Aqui uma variação do arco base, num caso de paciente classe 2, divisão 2, em que ele vai ser colocado nos dois incisivos e nos molares para inicialmente promover a intrusão e a posição, o controle de torque dos incisivos, para posteriormente estender aos laterais. Um caso clínico em que nós temos um paciente classe 2, divisão 2, com a mordida extremamente profunda, nós não conseguimos visualizar a região dos incisivos inferiores. Aqui, o modelo de gesso, que nós observamos um degrau entre o premolar e o canino, e com o modelo desarticulado, nós observamos um imenso degrau entre o premolar e canino. E de acordo então com o professor Ricketts, o nosso plano oclusal funcional seria aqui, onde eu tenho a função nos premolares e molares. Então, o meu canino estaria muito extruído com relação ao plano oclusal, juntamente com os incisivos. Então, na radiografia, nós medimos na análise cefalométrica uma extrusão do incisivo com relação ao plano de 10,5 milímetros. O aparelho instalado, o arco base com todas as ativações, ângulo caudal, desvio caudal, torque vestibular de raiz e expansão nos molares, torque vestibular de raiz e efeito sorriso nos incisivos. Então ele vai promover o nivelamento dessa curva SPI. Aqui já o arco base com a sua atuação, em que nós observamos a intrusão dos incisivos, o canino fica na posição que estava, por isso ele tem essa impressão que ficou realmente, os incisivos intruíram, os molares verticalizaram, o canino não foi trabalhado ainda. Nessa fase, nós vamos partir para uma estabilização do molar com arcos seccionados de estabilização e promover a intrusão isolada do canino, por ser um dente de maior ancoragem, um dente mais pesado. Então aqui nós temos, numa vista aproximada, o plano oclusal já nivelado no seu plano oclusal funcional. Na sequência mecânica, então, os brackets com os arcos seccionados de estabilização, a montagem do bracket no canino e o fio de seda que vai promover a intrusão desse canino. A partir de que o canino chegue no seu nivelamento, são colocados arcos sobrepostos, na sequência arcos ideais de finalização e o término do tratamento. Num outro caso, um paciente classe 2, divisão 2, que nós temos a instalação, a teleradiografia de perfil, a análise cefalométrica, demonstrando um ângulo interincisivo extremamente acentuado, 150 graus, e aqui a instalação do arco base, modificado, nos dois incisivos centrais e nos dois molares. São montados brackets no lateral por questões de estética para o paciente. Então, esse arco base 2 vai promover a intrusão e o controle de torque dos incisivos, a ponto que ele seja mais nivelado aos laterais e permita a colagem dos incisivos inferiores. Assim que permitir a colagem, é montado um arco base inferior, também com todas as ativações, e que nós vamos promovendo junto um nivelamento da curva SPI inferior e do arco superior. Aqui nós podemos observar na montagem a quantidade que está o bracket próximo à incisal do central, e aqui já na sequência o quanto nós conseguimos de intrusão dos dentes.
a partir de que o central nivele com os laterais e com o plano superior, é montado um arco sobreposto, ou overlay. Nós temos já o arco base com o arco inferior também nivelado. Então aqui o overlay superior e o arco base inferior nivelando a curva SPI. Arco já contínuo superior de finalização e overlay inferior, e que nessa fase nós vamos dar o refinamento e o término do tratamento. Então aqui o paciente com o aparelho removido, classe 1 molares e caninos, uma boa intercuspidação de incisivos. A radiografia final, que nós tínhamos então 150 graus de ângulo interincisivo, ele passou a 124, próximo da normalidade, com a ação do arco base superior e inferior, dando controle de intrusão e de torque desses incisivos. Então aqui o caso em pós-contenção. Observamos então que o arco base nos propicia uma condição grande de tratamento em casos mais severos, em casos de dentição decídua, e que nos permite uma amplitude maior de movimento. Esta, como outras, fazem parte de um acervo de videoaulas que nós estamos fazendo para divulgar a bioprogressiva